Mas assim, você... Então você estava nessa profissão, vamos chamar assim? Isso. Ali, servindo e tal, mas sabendo que ia chegar um momento... Ia chegar um momento. Sabendo muito claro na minha cabeça isso, né? E sempre muito envolvido na igreja. Muito. Cara, sempre. Liderei jovens, fui líder de louvor, diácono, entendeu? Porque a minha denominação, o Projeto Vida Nova, é muito forte nessas questões, né? Então aí eu sempre fui ali, auxiliar, diácono. Uma balinha aí, gente, tamo junto. Querem. E muito envolvido na igreja. Sempre, cara, eu sempre fui envolvido na igreja com tudo. Sim. Com tudo, pra tudo, ajudando meu pai. Sempre estive na igreja. Você esteve viajando e tal, e com pessoas muito relevantes e estavam cantando o Brasil inteiro e tal. Como é que foi para você, muito novo, estar nos bastidores? Porque eu percebo que algumas pessoas se machucam, se decepcionam e tal. Como é que foi para você estar nos bastidores? Cara, assim, existem alguns cenários que são muito complicados, porque você é uma linha muito tênue entre o ministério e entre o que é profissional, o business, né? Então, assim, você entra numa vibe que, se você deixar, você vira só o profissional do negócio. E, infelizmente, hoje tem muito isso. Até hoje. O cara falou assim, não, vamos lá. Eu me espanto hoje, como sou pastor de igreja também, com o que rola hoje, assim. Eu vejo que as pessoas se perderam. Você convida alguém e o cara fala assim, é tanto. Cara, então, assim, para mim isso não rola. O que eu faço hoje, né? A gente está pulando um pouquinho a linha do tempo, mas a gente vai voltar. É claro, eu sou pastor de uma igreja local e também aceito convite para ministrar fora. Então, a minha secretária faz um filtro. Que evento é esse? É um culto? É uma igreja? Assim, a gente não, hoje as pessoas dizem, não, é tanto, é X, não quer saber o que é. Então, isso para mim é complicado hoje, porque hoje eu sou pastor também, né? Então, assim, eu sei que, é claro, existe conferência, tem conferência que tem inscrição, tem show de prefeitura, tudo, você só não pode taxar o teu ministério assim, é tanto. Isso para mim é muito difícil hoje, porque eu vivi lá, nesse meio, entendeu? E esse era o problema, quando virou só um negócio. Agora, no meio, você tem gente, cara, que até hoje, você vê que a pessoa é muito temente a Deus, o cara... Aquilo ali é o ministério dele, dela, é o ministério. E aquilo ali é o sustento da família dele. Então, você tem ali o famoso 8 ou 80, né? O cara que quer que você vá, não tá nem aí pra você, e o cara que você entende que você tem que honrar aquela pessoa. Mas esse bastidor do show business, que é o do gospel, que eu estava envolvido também, era meio pesado. Porque eu disse que você tinha 18 para 18, 20. E aí tem a fama, tem aquela coisa, a euforia, aquela, né, o glamour ali, tudo. Você tem que saber lidar com isso, né? Eu acredito que o cara que não tá com raízes profundas na igreja local, é muito difícil não se perder nesse caminho. Muito difícil. E na minha visão, hoje, quando você olha para essa questão da música, as pessoas se perderam muito por causa do distanciamento da igreja local. Porque a igreja local abate o cara. É um abatedor. Abatedouro. Então ele vai se distanciando. Aí não tem pastor, não tem comunhão, não tem o dia a dia da igreja. Ele passa a ser um cara independente para tudo. Ele fala assim, eu vou na igreja quando eu puder. Aí ele perdeu a família. As pessoas vão perdendo a família, cara. Por quê? Não congregam. Você tem que ir para a igreja com os seus filhos. Os seus filhos precisam estar com você, viver a vida da igreja. Essa vida da igreja. E hoje eu vejo que as pessoas estão perdendo isso, né? Eu tenho perguntado assim para algumas pessoas, né? Quando a gente está num discipulado e tal. Quem que é você? Né? Quem que é você? E se a gente pudesse... E existe uma hierarquia, né? Sou um filho de Deus. Então, beleza. Como é que está na sua agenda aí, que parte você é um filho de Deus? E falando sobre essa comunhão pessoal com Ele, né? Mas se a gente for colocar, segundo, você é um marido.
Entendeu? E como é que tá você como marido? E eu digo assim, enquanto empenho você coloca nisso, porque é necessário pensar. Entendeu? O que eu vou fazer com minha esposa? O que ela está precisando? Como é que eu posso melhorar como marido? Onde eu estou falhando? Será que eu tenho que ler um livro? Será que eu tenho... Mas em terceiro, você é um pai. E aí eu tô falando, você se empenha como pai a ponto de falar, eu estou fazendo um curso aqui, ó, de paternidade, estou lendo esse livro, eu vou numa conferência de paternidade. E aí em quarto ali, geralmente vai chegar então sou um pastor, E é isso, o ministério, que muitas vezes é sedutor, ele vai tomando, então ele está acima de sua paternidade, você é um pai por acidente ali, vai acontecendo e tal. Você não pensa sobre aquilo. Porque o teu foco é o outro, né? Exato, porque aplaudem lá, né? Seu filho não acorda, né? Acordou meu pai. Cara, isso é muito Sua esposa muito não fala, legal uou. isso. Entendeu? E aí, daqui a pouco, até tomar o Filho de Deus, né? Daqui a pouco tá não, acima a esposa é o da sua seguinte, comunhão. tu pregou, aí, pô, já contou isso aí na pregação. Eu falei, tá bom. É assim, cara, é essa vibe aí. Mas essa questão é uma questão muito complicada, porque o pai, né, na cabeça dos caras, eu sou pastor de igreja, hoje eu vejo isso. Pro cara, tipo assim, eu sou o provedor financeiro, ok, tá bom, mas você é o provedor moral. Você também é um provedor ético, um provedor espiritual para os filhos também, né? Esse provedor que consegue apontar o caminho, mostrar, caminhar junto. Então não é só o provedor financeiro, é o provedor ético, o provedor moral. E essas questões hoje estão muito... É tenso, meu irmão. E é sedutor, né? Esse podcast, estava até conversando aqui, que saiu do Francis Chan, é muito forte, porque uma hora ele fala assim, que ele estava falando com um amigo dele, o John Piper. Que coisa, hein? E aí John Piper falou para ele assim, Francis, o sistema foi feito para nos derrubar. Uau. O sistema foi feito para nos matar. Olha isso. Então, se você se deixar envolver, realmente, ele vai te matar. E algumas semanas atrás, também aqui a gente tem de segunda-feira um treinamento profético, está acontecendo aqui na igreja, nesse semestre, e veio o Vitor ministrar, e ele falou sobre eu nunca tinha visto aquela passagem dos filhos de Eli, né? E diz assim que eles entravam e eles, a ordem do Senhor era queima para mim a gordura, né? E depois queima as gorduras, pode vir e com um garfo, o sacerdote, tirar uma parte para ele, para o sustento dele e tal. E a Bíblia diz que eles falavam, não, antes de queimar, deixa eu pegar. E eles pegavam antes de queimar a gordura. E aí ele começou a falar o que isso significava, né? Que a gordura, ela é a parte mais cheirosa. É a parte, né, mais cheirosa. Então, quando era queimado a gordura, subia aquele cheiro no templo, que era esse incenso ao Senhor. A gente está queimando o que tem de melhor ao Senhor. E, cara, era aquele cheiro de churrascaria. Entendeu? Então, todo mundo que passava falava, olha, nós estamos entregando o melhor. Então, eles vinham e garfavam o melhor. Aquele cheiro ao Senhor. E aí, cara, fui muito confrontado de quantas vezes, ao subir no altar, a gente garfou a gordura para nós. Eita. E aquele aplauso foi para você. E né? E quantas vezes a gente garfou essa gordura, né? E, cara, como é perigoso, né? E às vezes você não vai ter controle. Alguém pode querer te aplaudir. Mas você ter essa clareza, né, Senhor? Ele não sabe nada que está fazendo. Eu sei como quebrar, Deus, né? E ficar devolvendo. Então, assim, eu acredito que, olhando para sua história, a igreja local é que nos traz de volta. Sim, cara. Você ir lá cantar, você ir lá tocar com a Aline Barros, mas voltar ali e falar, tá bom, limpa o chão aí. É isso aí. A Bíblia fala que teve um tempo que Davi ia ao palácio e voltava. Tem um texto que fala assim, Davi ia e voltava. Né? Ia ao palácio, mas, cara, o palácio de Saul tocava harpa, mas ele voltava. Para as ovelhas. Então, assim, um lugar simples, mas ele tinha que voltar. Porque tem hora que você precisa ter essa consciência, né, de que você tem uma base ali.